palavra inferno na Bíblia Sagrada, né? Falei sobre a palavra inferno, mostrando para nós, trazendo luz na nossa mente a respeito do sentido original desta palavra inferno. E a semana passada estive falando sobre isso e disse até em um tom, né, um pouco de descontração, que nós vamos para lá, não é? Nós vamos para o inferno. Porém, nesta palavra inferno, nós estivemos falando a semana passada, a palavra inferno, quando nós olhamos na Bíblia, João Ferreira de Almeida, quando ele traduz do latim para o português, esta palavra inferno, ela começa a perder um pouco sentido. Então, a palavra inferno, por si só, quando nós olhamos, ela mostra para nós em 3 vertentes acerca de seu nome, acerca do sentido original da palavra inferno, como Sheol, Hades, que significa mundo dos mortos, lugar dos mortos. A palavra inferno, na Septuaginta, significa o mais profundo, para baixo. Então, quando nós olhamos para esse sentido original, a palavra inferno, numa representação do Sheol em hebraico e do Hades em grego, nós temos o entendimento de que significa o mundo dos mortos. E nós discorremos a Bíblia Sagrada, vendo a respeito desta palavra e a conotação que os escritores deram acerca desta palavra Sheol e Hades. Até mesmo o Senhor Jesus falando sobre Hades como mansão dos mortos ou lugar dos mortos. Semana passada estivemos falando sobre o Hades, aonde significa o mundo dos mortos, sejam eles ímpios ou sejam justos, estão no Hades. E nesta noite eu quero falar um pouco sobre a outra palavra também, que significa inferno, que foi colocado como inferno, porém, o sentido real desta palavra inferno significa um lugar de condenação eterna, de separação completa de Deus, aonde aqueles que não nasceram de novo, que não nasceram de Deus, estes serão separados eternamente. Então, esta palavra Gehinnom, ela traz para nós a conotação de separação eterna, de uma condenação eterna. Haja vista que algumas fontes de crença que nós temos, e diga-se de passagem, na teologia universalista, que é a teologia que nós temos contemplado, onde está sendo difundido, né, pelos teólogos modernos, a não existência desta condenação eterna como inferno. Haja vista que muitos dizem que esta condenação eterna, este inferno eterno, não é real, que Deus é amor. Então, na visão universalista, eles acreditam na não condenação da pessoa, que a pessoa não será condenada pelos seus atos, pelas suas atitudes, porque o grande amor de Deus há de cobrir a todos estes que assim professam este entendimento e acreditam na existência de Deus. Mas se nós percorremos por esse caminho, é um caminho perigoso. Por que é um caminho perigoso? Porque se traçarmos a linha de entendimento que nós temos na Bíblia Sagrada, nós estamos tirando o foco de Deus. Nós temos que ter o foco em Deus, a nossa mente em Deus. Nós temos que ter o entendimento de Deus, não por aquilo que nós achamos, não por aquilo que nós entendemos, é por aquilo que nós cremos que está na Bíblia Sagrada, que é a vontade de Deus. Se Deus, ele é amor, como Deus é amor, se Deus é justo como Ele é justo, se Deus não punir aqueles que viveram em seus pecados, Deus está sendo injusto e maldoso com aqueles que se arrependeram de seus pecados. Se na visão dos teólogos universalistas, do qual a visão de que não haverá condenação, de que não existe condenação, de que não existe inferno como condenação ou separação eterna, Deus está sendo injusto para com aqueles que um dia receberam as boas novas, se converteram dos seus maus caminhos e professam a sua fé agora numa busca de uma santidade progressiva na pessoa de Jesus Cristo, se enchendo do Espírito Santo. Então, se nós crermos na visão universalista
nós deixamos de viver o que nós vivemos. Porque na visão universalista, traz para nós entendimento que as boas novas para nós não servem de nada. As boas novas não servem para nós para nada. Porque as boas novas é o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus veio ensinar a respeito do reino de Deus. Por isso que o tema deste ensino é o reino de Deus e o inferno. O reino de Deus, ele é oposto ao inferno como separação e condenação. O inferno não foi feito para os homens. O inferno foi feito para Satanás e seus anjos. O homem só vai para lá porque a atitude do homem se assemelha-se à de Satanás, que é viver independente de Deus, que é viver a par de Deus. Então Deus cria o inferno para que Satanás e os demônios, ou os anjos caídos, vivam ali eternamente separados completamente de Deus. O inferno é para isso. Esta palavra inferno como lugar de condenação, ela serve para trazer o entendimento. Só vai para lá aqueles que querem viver a par de Deus. Se eu quero viver com Deus, se eu quero viver em Deus, se eu quero estar em Deus, eu tenho que observar a sua vontade. Eu tenho que observar o seu querer. Eu tenho que atentar para aquilo que ele me diz, não para aquilo que eu acho, não para aquilo que eu quero, mas para aquilo que Deus quer. Então o inferno como lugar de condenação, o inferno como lugar de separação completa de Deus entre a criatura e Criador, o inferno como lugar de condenação por uma vida vivida a par de Deus, aquém de Deus. Então nesta noite eu vou falar sobre o inferno de um sentido original da palavra Gehinnom. Gehinnom, que é a palavra original deste lugar aonde vão estar todos aqueles que viveram aquém de Deus, viveram a par de Deus, não quiseram seguir os seus caminhos e nem buscaram entender a sua vontade. Este será o destino de todos estes que viveram distanciados de Deus. Haja vista que Deus, não querendo que o homem fosse condenado, desde a criação do mundo, Deus não queria que o homem fosse condenado. Quando o homem peca, o homem iria viver separado, isolado de Deus para todo sempre. Mas a misericórdia de Deus, neste plano de redenção, Deus vai atrás de Adão, e indo atrás de Adão, ele faz roupas para Adão, para protegê-lo diante de Deus, para não estar nu diante de Deus. Então eu vejo que Deus planejou acerca da salvação, da redenção, mesmo após o homem caindo. Deus foi atrás do homem, para que o homem entenda que nós temos um Deus que é misericordioso e que não quer lançar o ser humano de forma nenhuma para uma condenação eterna, mas sim salvar. Por isso que ele enviou a Jesus em forma do cordeiro que tira o pecado do mundo, na figura do cordeiro que tira o pecado do mundo, do sangue do cordeiro que lava e purifica a todos os pecadores que destinados estão para irem viver toda a eternidade a par de Deus. Deus, pela sua misericórdia, envia seu Filho para pregar as boas novas, ou seja, para pregar acerca do reino de Deus. O reino do Senhor é Deus indo em direção ao pecador, destinado a viver eternamente ausente da presença de Deus. É Deus indo resgatar novamente esta criatura a respeito da salvação, levando a ele as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Não tem como nós falarmos do reino de Deus e também não falarmos da condenação eterna, que é todos aqueles que viveram a par de Deus terão. Então, quando nós analisamos o reino de Deus e quando nós analisamos a condenação eterna, porque este é o propósito de Deus ter criado o inferno para todos aqueles que vivem ou viverão a par de Deus, serão lançados neste lugar para viver eternamente longe de Deus. Então, esta palavra se chama Gehinnom, que significa lugar de separação completa. E também esta palavra Gehinnom, ela mostra para nós dentro de uma figura aqui que cerca o seu sentido original, porque o sentido original desta palavra, ele vem de um ato feito e praticado
pelas pessoas do mundo antigo, que recebeu-se o nome desta palavra Guerrinã como um lugar de tormento. Então é um momento, é um ambiente aonde as pessoas estavam vivendo, e aquele ambiente se originou o nome da palavra Guerrinã, Guerrinom, ou Vale de Inom. Então, o ato que acontecia neste ambiente deriva-se o nome de Guerrinã, que é o que nós vamos aprender nessa noite. Então vamos lá. Haja vista se Deus não punisse os pecadores, por que é que precisava-se do evangelho? Se Deus não pune o pecador, se Deus não pune aquele que vive a sua própria vontade, por que é que Jesus veio anunciar o evangelho? Se não existe condenação, se não existe, se Deus ama todo mundo, por que é que Jesus veio? Por que é que Jesus morreu? Analisando isso, chegamos a uma conclusão: por que é que Jesus morreu na cruz, se não existe condenação? Ah, meu Deus! Se não existe condenação, por que é que Jesus morreu? Jesus morreu para nos livrar da condenação eterna. E os teólogos universalistas querem esconder isso. São mensageiros do mal para ludibriar e enganar com escamas nos olhos das pessoas para não enxergar uma grande verdade do reino de Deus. Amém? Então vamos lá. Então, a ideia de que o castigo iminente estava por vir, a ideia não surge do homem, a ideia provém de Deus. A ideia provém do Senhor, o propósito vem de Deus. Quando nós olhamos para o propósito de Deus castigar, haja vista que aqueles que acreditam que Deus é 100% amor, sem se esquecer da justiça, nós vivemos num ambiente onde se pode todas as coisas, onde se vive de qualquer maneira. Haja vista que Deus é amor. Porém, a base do amor de Deus é a justiça. Por Deus amar, é que a justiça surte efeito. Por Deus amar de tal forma, é que a justiça é a base de seu governo. Então, quando nós analisamos isso, nós vemos em Deuteronômio, no capítulo 32, o próprio Deus dizendo que a recompensa pelo mal cometido viria, a recompensa pelo mal, ou o mal que tocaria a vida da pessoa, em virtude a uma desobediência, se encontra em Deuteronômio. Haja vista que eu só estou ensinando a Bíblia. Haja vista que eu só estou ensinando a palavra do Senhor. Esta não é visão de interpretação, esta é a palavra de Deus. Então, olha só. Deuteronômio capítulo 32, no verso 21, diz assim: a zelos me provocaram com aquilo que não é Deus. Ou seja, são coisas que eles estavam fazendo e vivendo e servindo que não era Deus. Com as suas vaidades me provocaram a ira. Então quer dizer que nós temos um Deus que ira. Nós temos um Deus que também fica irado. E haja vista, há um tempo atrás, eu ouvi uma frase, ou melhor dizendo, eu vi uma frase num livro que eu estava lendo. E a frase dizia assim, não me recordo quem era, não me recordo quem escreveu, porém a frase dizia assim, a frase da qual mostra para nós que Deus, ele se ira, ele fica irado. Ela dizia assim, que Deus não precisa utilizar nenhum atributo de sua ira. Deus não precisa irar-se com ninguém. Deus não precisa se irar com pessoa alguma. Deus, para manifestar juízo, é só ele retirar a misericórdia. Deus não precisa ficar irado. É só Deus retirar a misericórdia. Porque o profeta Jeremias vai dizer que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então, analisando acerca disso, nós temos um Deus que ira. Ele retira a sua misericórdia e toca sobre nós a ira dele. Então ele vai dizendo, o próprio Deus dizendo para Moisés, portanto eu provocarei a zelos com os que não são povo, com nação louca o despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá
até o mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua novidade, e abrasará os fundamentos dos montes. Então nós temos um Deus que ira, e que a ira de Deus lança a pessoa a viver isolado, separado, em tormento da sua ira. Então nós temos um Deus que traz para nós o entendimento de que ele fica irado e de que ele, retirando a sua misericórdia, todos aqueles que provocaram a sua ira receberão em suas vidas a recompensa da ira de Deus. Então, a ideia que nós temos que Deus é amor, sim, Deus é amor. Deus é misericórdia, Deus é justo. E se ele não usar de justiça e de amor por aqueles que um dia receberam a palavra do reino de Deus, abandonaram a vida velha para receber as boas novas de Cristo e viver nas boas novas de Cristo, e abandonaram o pecado e viveram a par do pecado numa santificação diária, Deus seria injusto para com esta pessoa que abandonou a vida velha, se um dia ele salvar aqueles que praticavam as mesmas coisas que essa pessoa um dia abandonou. Então, em cima disso, a palavra inferno, como Gehinnom, como tormento eterno, como fogo eterno, ela é vista na Bíblia de forma tão maravilhosa, sucinta e de forma objetiva. Porque quem mais falou sobre o inferno foi Jesus. Jesus foi o homem que mais falou sobre inferno, Gehinnom, como tormento eterno. E não apenas como a sepultura, Sheol e Hades. Mas foi o homem que mais falou sobre a condenação eterna. Então note que o reino de Deus está paralelo ao tormento eterno e à separação completa de Deus. O reino de Deus é para todos aqueles que abraçam o reino para se desviar da ira de Deus que virá sobre aqueles que viveram de forma a qualquer maneira. Então, quando nós analisamos isso, nós vemos a palavra Gehinnom, que a palavra Gehinnom ela é de uma origem que vem de um ato, de um momento, de um culto, aonde acontecia no Vale de Inom. Então, o Vale de Inom ficava nas cercanias de Israel, e o Vale de Inom era um vale aonde havia um templo de adoração a dois deuses na época, ao Baal e a Moloque. Quando nós olhamos nos ritos religiosos que haviam da época, neste ambiente, no Vale de Inom, que foi predito no livro de Josué pela primeira vez, quando nós olhamos para o que acontecia no Vale de Inom, o Vale de Inom era um vale que tinha o templo de adoração a Baal e a Moloque, cujos deuses eram os deuses do fogo. Eram os deuses do fogo. Então se cultuava a estes deuses com tochas de fogo, com altares queimando em brasa viva, como o símbolo de seu reinado. E a oferta que se ofertava nestes cultos, principalmente ao deus Moloque, aqui vai uma observação a todos vocês que olham para os seus filhos assim: ai, seu moleque, ai, moleque levado, ah, moleque. Esta palavra moleque, ela vem da palavra Moloque, que também significava o Deus das crianças, o Senhor das crianças. E o culto ao Deus Moloque era uma estátua com cabeça de animal e corpo de homem. Ela estava em cima de um altar, era uma estátua em bronze, com os braços para frente, e embaixo do altar se ateava fogo, e aquela estátua queimando em brasa viva, incandescente, eram levadas as crianças para este culto, para serem ofertadas no colo de Moloque. Então, quando se começava o culto a Moloque, vários símbolos, vários incensos eram queimados, para que quando se colocasse a criança viva nos braços de Moloque, incandescente, aquela criança fosse queimada viva e não se ouvisse o som e nem o cheiro de carne queimada. Olha só, quando você diz para teu filho, moleque, você está dizendo assim: este é que eu oferto a Moloque. Eu oferto a Moloque esta minha criança.
Por isso da palavra Moleque. Então, Moloque e Baal eram deuses que recebiam as ofertas voluntárias das pessoas, e haja vista que o povo de Deus ofertava os seus filhos a Moloque no vale de Inom. Então, o vale de Inom recebe agora algo espiritual dentro de um sincronismo social e religioso, recebendo atributos de vale, aonde estavam se ofertando a deuses. Então, haja vista que este vale era um lugar que se ofertava a deuses pagãos. Futuramente este vale, a Bíblia vai mostrar para nós que este vale, futuramente, por Josias, tomou este lugar como um vale aonde se lançavam cadáveres de animais, se lançavam lixos da cidade, se lançavam cadáveres de pessoas que perdiam-se na guerra, e lançavam estes cadáveres no vale de Inom. E no vale de Inom havia muitos vermes que saíam destes seres mortos, e que um fogo se incinerava tudo isto, e este fogo não se apagava nem de dia e nem de noite. Então, o vale de Inom é carregado de simbolismo, mostrando para nós que numa vida social, onde o mal se instaura, onde o culto se instaura, olhe só, afastamento completo de Deus, quando se cultua ao Deus Baal e ao Deus Moloque, está indo na contramão daquilo que Deus é para nós e daquilo que Deus requer de nós. E é um grande perigo nós estarmos indo aquém de Deus, separado de Deus. Por quê? Porque o símbolo Gehinnom, ou o nome Gehinnom, vem deste símbolo religioso e vem deste símbolo de fogo como lugar de morte, de algo sombrio, de algo que se queima, de vermes que não morrem. Então esta palavra Gehinnom deriva-se a palavra inferno, que muitas pessoas conotam e dizem a respeito do inferno, e dizem que o inferno não existe, que o inferno não é real. Gehinnom é tão real quanto Sheol e Hades. Gehinnom é tão real quanto o mundo dos mortos. Gehinnom é tão real como o mundo dos vivos. Então, nós temos que estar atentos a respeito deste inferno como separação completa de Deus. Nós vamos entrar na Bíblia, neste momento, nós vamos entrar na Bíblia Sagrada. Então, a palavra Gehinnom, haja vista que nós podemos observar no Antigo Testamento esta palavra Gehinnom, em 2 Crônicas, alguns textos bíblicos, para mostrar para nós que este vale de Inom é o vale onde recebia-se culto, aonde se tinha este algo que cercava de sincronismo religioso e também um lugar aquém do bem, aonde nós podemos ver. A Bíblia diz em 2 Crônicas, no capítulo 28, no verso 2, no verso 3, também queimou, aqui está dizendo sobre Acás, rei de Israel. Ele diz assim, a Bíblia diz assim, também queimou incenso no vale de Inom, e queimou seus filhos, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor tinha desterrado de diante dos filhos de Israel. Acás queima seus filhos no vale de Inom, oferecendo seus filhos a Moloque, como oferta de sacrifício. Isto era uma abominação diante dos olhos de Deus. Note que no vale de Inom é o símbolo de separação de Deus, porque Deus não compactua com este mal. Ali haviam deuses na figura de Deus. Então, todos aqueles que ofertavam neste vale estavam aquém de Deus, separado de Deus. Então, nós podemos observar que Gehinnom, ela mostra para nós, literalmente, que é algo separado de Deus. Algo aquém de Deus.
Nós vemos também, em 2 Crônicas, no capítulo 33, Manassés. 2 Crônicas 33, 6, diz assim: fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale de Inom, e usou de adivinhações, e de agouros, e de feitiçarias, e consultou adivinhos, encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Note, Manassés sacrificando seus filhos a Moloque no vale de Inom para provocar a ira de Deus. Ora, haja vista que quem quer provocar a ira de Deus quer viver a paz de Deus. Quem provoca a ira de Deus não quer viver com Deus. Quem está fazendo isto não quer viver junto com Deus. Então, olha a palavra guerrinã, separação de Deus. Depois, nós temos em Jeremias capítulo 7, no verso 31, a nação toda de Israel estava edificando os altos de Tofete, que está no vale do filho de Inom, para queimarem seus filhos e suas filhas, o que nunca ordenei, nem me subiu ao coração. Note, aqui a nação de Israel estava em Tofete, que também é conhecido no vale de Inom, ofertando e sacrificando seus filhos. Algo que Deus disse pela boca do profeta Jeremias. Jeremias foi levantado antes do cativeiro. Jeremias foi levantado antes do cativeiro babilônico. E Deus estava usando Jeremias para dizer que a ira dele havia estabelecido, eles estavam indo como cativos, separados de Deus por causa das suas abominações. Como é que nós não podemos acreditar que existe um lugar de separação? Como é que nós não vamos acreditar que Deus destina as pessoas conforme o estilo de vida que as pessoas vivem? A palavra guerrinã no Novo Testamento, ela é dita mais de 12 vezes. Mais de 12 vezes a palavra guerrinã, como vale de Inom, o símbolo de vale de Inom, lugar de sacrifício a deuses, lugar onde se queimavam animais, pessoas, onde o verme não morria, o fogo não se apagava. Então, o símbolo da palavra guerrinã é o símbolo da condenação e separação completa de Deus. Então, a Bíblia vai dizer para nós, no Novo Testamento, que a condenação pela conduta da vida, ela é vista e ouvida pelo Senhor. Se nós ouvíssemos Jesus dizendo, como nós estamos ouvindo esta mensagem nessa noite, não desviaríamos nem para a esquerda e nem para a direita. Porque Jesus veio focar que todo aquele que não está no reino está vivendo a paz de Deus. Todo aquele que não está no reino de Deus está vivendo a paz de Deus. E no símbolo do guerrinã, que é uma vida à paz de Deus, receberá uma condenação eterna. Vamos lá. Há uma condenação pela conduta da vida. Então, todos aqueles que vivem numa conduta receberão uma condenação conforme a palavra do Senhor. Então, Mateus capítulo 5, verso 22, Mateus capítulo 5, você que está com a sua Bíblia, você que está aí com uma caneta e um papel, anote aí nessa noite em nome de Jesus. O que a Bíblia vai dizer para nós sobre uma conduta de vida que Jesus diz para nós que receberá a condenação? Jesus em Mateus capítulo 5, verso 22, ele vai dizer assim: eu, porém, vos digo. Sempre quando tiver assim, ó, eu porém vos digo, na realidade Jesus está sempre enfatizando o que diz a lei. Sempre enfatizando o que diz os antigos. Então, quando Jesus traduz, Jesus ele transmite a ideia de que o mal está de dentro para fora. Irmão, haja vista que o reino de Deus, que eu vou falar também sobre o reino de Deus e Espírito Santo, é forma gloriosa na nossa vida. Olha só, antes de Cristo, antes da vinda do Espírito Santo, em nós era uma guerra injusta. Era uma guerra injusta. Era uma luta travada injustamente. Por quê? Porque a lei de Deus estava pelo lado de fora e o pecado estava pelo lado de dentro. A lei de Deus estava gravada nas tábuas de pedra e o pecado está cravado na consciência humana.
Aleluia, eu gosto muito disso, meu Deus. O pecado está cravado na consciência e a lei de Deus está cravada na pedra. Então o que Jesus veio fazer? Jesus veio pegar a lei de Deus que estava na pedra e veio colocar em nós, na nossa consciência, através do Espírito de Deus. Porque quando se lia a lei, quando se falava da lei, se meditava na lei, o Espírito saía da pedra e tocava a vida da pessoa, trazendo luz na mente. Então, todas as vezes que se lia a lei que estava na pedra, e dentre elas, as interpretações do código de leis do Antigo Testamento, que se origina dos 10, quando se lia e fazia a recitação da lei, a lei que estava na pedra saía e entrava na mente do homem para trazer luz. Quando Jesus, ele aplicava a palavra da lei, que ele trazia a aplicação da lei, o propósito de Jesus é tirar da pedra e colocar na vida de forma a testificar-se com o Espírito Santo, que está em nós. O Espírito de Deus está em nós. Antes era uma guerra injusta. Lei pelo lado de fora, pecado pelo lado de dentro. Então ele pega Deus, na sua sapiência, ele pega a morte de seu filho, na morte do Cristo, que novamente tem acesso a Deus, Deus compartilha com o ser humano através do Espírito. Quando Jesus diz para os seus discípulos ficarem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, e eles na obediência buscando a face de Deus, dentro do cenáculo, 120 pessoas, que o Espírito vem sobre eles, o Espírito vindo sobre eles para trazer consciência, entendimento, de que a palavra de Deus em nós é luz, é combustível, é combustão, é poder de Deus. Então, nesta obediência de estar na casa de Deus, buscando a Deus, Deus traz o Espírito dentro. Quando nós lemos a palavra do Senhor, ela testifica em nós e traz poder em nós de que esta palavra é real. Então, quando Jesus ele ensinava, ele trazia o que dizia a interpretação humana. Aí ele dizia assim, eu porém vos digo. Eu porém vos digo. Nesse eu porém vos digo, ele aplica a um mandamento do reino, a uma ordenança do reino. Então, Jesus ele começa dizendo assim, eu porém vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Esta palavra inferno origina-se da palavra Guerrinã. E aqui ele coloca o quê? Aquilo que tinha no vale de Inom que não se apagava, o fogo. Será réu do fogo do inferno. Então essa palavra inferno é Guerrinã. E o que havia no vale de Inom? Fogo. Então está dizendo assim, que há um lugar de condenação para todos aqueles que com um estilo de vida vivem, desagradam a Deus. Desagradam ao Senhor. Mateus capítulo 5, verso 29. Jesus vai dizendo assim, olha só, condenação pela conduta da vida. Jesus vai dizendo assim, portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no Guerrinã. Aqui ele está dizendo, você vive no estilo de vida e não dá atenção para isso, mas eu vou mostrar para vocês a gravidade do problema. Jesus não queria que seus discípulos, ao perceber que o seu olho contamina a sua vida, a pessoa venha arrancar o olho e ficar cego. Jesus está mostrando a gravidade dos problemas que nós vivemos na vida, que nos tiram da eternidade com Ele. Então quer dizer que é um lugar de condenação. E ele diz, atente-se para a conduta da vida, porque na conduta da vida que nós vivemos, sem perceber e sem se atentar, tem coisas que nos separam de Deus. E ele diz, se porventura você enxergar isso, atente de forma emergencial, de tal forma que você tome uma posição para mudar. Ai, meu Deus. É aí que é uma luta constante em nós. Está entendendo? Então, quando nós olhamos, Jesus vai dizer assim, que é melhor que nós percamos alguma coisa
do que vivendo com aquilo ser lançado para uma condenação eterna. Ele continua dizendo: se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Jesus, ele disse: olhe para a conduta da vida, analise, tem alguma coisa que escandaliza, então viva assim. Então logo nós, como criaturas racionais, vamos entender que existe um lugar de separação de Deus. Existe um lugar que há uma separação de Deus, um lugar onde Deus vai lançar as pessoas que viveram conforme a sua vontade. Então a ideia que os teólogos universalistas têm é de que Deus, sendo amor, qualquer pessoa pode ir com ele para a eternidade, pode estar com ele na eternidade, pode viver com ele na eternidade, sem receber condenação pelos seus atos. Aleluia, meu Deus. Mateus capítulo 10, olha só, diz assim, Mateus 10, 28. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aqui Jesus traz para nós uma luz de entendimento. Aqui Jesus está mostrando para nós que o Hades, do qual já foi ensinado aqui, que é a sepultura, é o mundo das almas, é o mundo dos mortos. O Hades é o mundo dos mortos. Então, quando uma pessoa morre, a separação da alma e físico, ou espiritual e físico. Nesta separação espiritual e físico, quem vai para o Hades? A alma. O corpo vai para minemeton, palavra grega usada para sepultura, que é também designado ao corpo. Então, o corpo vai para minemeton e a alma vai para o Hades, lugar dos mortos. Aqui Jesus está dizendo para nós, que para esse lugar chamado Guerrinã, não é somente a alma que vai. Não é somente a alma que vai habitar. Não é somente a alma da pessoa que morreu que vai habitar. Guerrinã vai habitar o corpo físico de todos aqueles que morreram, juntamente com sua alma. Se a morte faz separação entre físico e espiritual, quando houver a ressurreição dos mortos, no dia do juízo final, da prestação de contas, neste grande dia, a ressurreição dos mortos, que estão na mansão dos mortos, dos ímpios, que é a separação entre mundo dos ímpios e mundo dos justos. Lá no Hades, a alma receberá o corpo, que haverá de se apresentar diante do grande trono branco, prestação de conta, e aí sim, se cumprir isto que Jesus diz. Que temer a Deus, temer ao Senhor, também faz parte de uma vida que vai para a eternidade. Se eu temo a Deus, e no amor de Deus vivo, servindo a Ele nas boas novas do Evangelho, um dia ressuscitarei, ou seja, receberei novamente meu corpo depois de morto, ressurreto e glorificado, como Jesus sendo primogênito, assim dos mortos ele foi, nós também ressuscitaremos. Agora o ímpio ressuscitará para condenação e vergonha eterna, separação completa de Deus. Naquele momento onde a ressurreição haverá do ímpio, o ímpio chegará diante de Deus e receberá a sua condenação, aonde será lançado no Guerrinã, lago que queima de fogo e enxofre, aonde Jesus diz. Aonde o bicho não morre, o fogo não se apaga, vale de Inom. Lugar de separação completa de Deus. Lugar onde aqueles que viveram sem Deus estarão condenados para todo sempre. Por isso que Jesus diz que nós temos que temer a Deus, porque Ele pode fazer a alma e o corpo perecer no Guerrinã. Se isso foi um estilo de vida que eu optei a viver. Eu optei a viver por um estilo de vida. Então a condenação virá pela minha opção de vida.
Agora, os teólogos universalistas não acreditam que haverá uma condenação eterna. Então, por que é que as boas novas foram anunciadas? Por que é que Jesus morreu? Por que é que Jesus veio anunciar o reino de Deus, as boas novas do reino, mudança de vida? Por todas as vezes que Jesus curava, olha só, o fato de Jesus curar uma pessoa não denotava que ele era salvo. Ele só era salvo quando ele atentava para as palavras de Jesus, para segui-lo como discípulo de Jesus. Porque todas as vezes que Jesus curava, ele dizia assim: vá e não peques mais. Para um, Jesus dizia assim: vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Meu Deus. Então, olha só, Jesus foi o pregador que anunciou o Guerrinã de forma clara e objetiva. Nós podemos ver em Mateus capítulo 23, a conduta de vida dos escribas e fariseus iriam conduzi-los ao inferno e fazendo também outros discípulos como eles. Então, olha só o que Jesus vai dizer: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, os fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Olha o que Jesus estava dizendo. Jesus estava dizendo assim: vocês percorrem todos os caminhos para fazer novos convertidos, para converter pessoas na fé. Isso são os prosélitos. Prosélitos é uma pessoa que não cria, passa-se a crer e segue a doutrina. Prosélito também seria pessoas que estavam na fé, mas eles o faziam como fariseus e escribas, uma classe acima de religiosos. Então Jesus está dizendo assim: vocês que percorrem os caminhos para fazer outros religiosos como vocês, estão fazendo filhos do inferno 2 vezes mais. Então quer dizer que Jesus estava vendo o estilo de vida dos fariseus e dizendo a eles assim: cuidado, vocês estão fazendo pessoas talvez piores do que vocês. Olha só, Jesus também, em Marcos capítulo 9, aqui Jesus deixa bem claro para nós. Marcos capítulo 9, olha só como Jesus vai falar sobre Guerrinã no verso 43. Marcos capítulo 9, verso 43. Jesus está dizendo assim: e se tua mão te escandalizar, corta, porque é melhor para ti entrares na vida aleijado do que tendo 2 mãos ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Se o teu pé te escandalizar, corta, o melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo 2 pés, serem lançados no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora, porque é melhor para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos e ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então logo nós temos a ideia, logo nós temos o esclarecimento na nossa mente, luz na nossa mente, de que haverá um lugar de separação, aonde irão habitar todos aqueles que optaram por viver a paz de Deus, no seu estilo de vida. No estilo de vida, optaram por estar a paz de Deus. E aonde Jesus está dizendo aqui, não é o Hades. Não é o lugar aonde as almas irão depois que morrem, mas sim um lugar de separação completa de Deus e de tormento eterno por se apartar de Deus. E essa palavra é Guerrinã, Vale de Inom. Quando nós olhamos para no estilo de vida, Tiago, o meio-irmão de Jesus, vai dizer para nós, no capítulo 3, no verso 6. Ele vai dizer: a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidades. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamada pelo inferno. Então, haverá condenação para aqueles que com estilo de vida vivem a paz de Deus. Não querer de Deus. Por isso que o reino de Deus foi anunciado. Por isso que o reino de Deus foi anunciado. Quando nós olhamos algumas pessoas, e às vezes nós analisamos um estilo de pregação, e nós olhando para isso, nós
pensamos que realmente Deus não vai separar ninguém. Deus é amor. E pelo seu amor não condena ninguém. Eu acredito isso, que a opção do amor de Deus para ser vivido é na nossa vida. De que maneira, pastor? Estávamos desgarrados de Deus. Estávamos afastados da graça. Todos nós. Eu gosto sempre de dizer isso aqui, não é? Às vezes eu pergunto assim, quem nasceu no berço evangélico? Aí tem 2 ou 3 pessoas que levantam a mão, que nasceu no berço evangélico. Não é como a gente diz. No berço evangélico, nasceu no berço evangélico. Filho de peixe é peixinho, filho de crente não é crentinho. Não é? Mas olha só, tem uma grande chance de se atentar para a vontade de Deus. Mas a maioria dos que estão dentro da igreja, a maioria daqueles que estão fazendo parte da igreja hoje como comunidade, que é na realidade a reunião dos salvos em Cristo dentro de uma congregação, quando nós analisamos a vida das pessoas, a minha avó dizia assim que quando uma pessoa era muito ruim, ela dizia assim, é levado à breca, não é? Então todos nós estávamos levados à breca. Todos nós estávamos contaminados. Em que momento nós entendemos que o amor de Deus nos alcança? É mesmo eu sendo um bandido, mesmo eu sendo um maldizente, mesmo eu sendo um adúltero, mesmo eu sendo um efeminado, um homossexual, mesmo eu sendo um bêbado, mesmo eu sendo um drogado, mesmo eu sendo um traficante, mesmo eu sendo uma prostituta, mesmo eu sendo uma pessoa tão ruim, ou talvez uma pessoa de um coração tão bom, se eu não estiver em Cristo, diante de Deus eu cheiro mal. Porque o pecado cheira mal diante de Deus. Quando a Bíblia mostra para nós a conversa de Deus e Noé, Deus diz assim, Noé, eu vou destruir a terra. Por quê, Senhor? Por que o Senhor vai destruir a terra? Porque o cheiro do pecado da humanidade chegou até mim. O pecado cheira mal para Deus. Então, o estilo de vida que nós vivíamos era para nós irmos para a condenação, separação de Deus, sem direito a nada. Mas o grande amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para quê? Para que me alcance nessa bondade. E este amor seja tão forte em mim, que faça eu enxergar a minha natureza pecadora, a minha natureza pecaminosa, e eu venha me apartar daquele meu pecado, porque o amor de Cristo me constrange. Aleluia. Aleluia. O reino de Deus é o reino onde a misericórdia é anunciada, para que naquele estilo de vida que eu viva, eu venha me arrepender de meus pecados, e eu venha professar a minha fé viva no Senhor, e venha mudar de vida. Na minha mudança de vida, acontece a regeneração da minha alma, aonde eu passo a desfrutar agora do que eu entendo que é o grande amor de Deus. O grande amor de Deus nós vamos desfrutar recebendo as boas novas, entendendo que nós éramos pecadores, mas o seu amor me atrai para a vida eterna. Ou seja, na vida que eu vivi em vida, se eu morrer na fé, eu vou estar com Deus. Porém, se agora eu viver a par de Deus, haverá juízo e condenação. É isso que as pessoas têm que entenderem. O grande amor de Deus nos alcança para mudar a nossa vida. Aleluia. Este é o amor de Deus para conosco. Então, o que Jesus mostra para nós é que haverá condenação. Porque a palavra inferno como Guerrinã é separação completa de Deus. Olha o que a Bíblia vai dizer para nós em Apocalipse. O livro de Apocalipse dá ao Guerrinã o nome de Lago de Fogo. O nome de Lago de Fogo. Que mostra que esta palavra Valideinon, dentro do seu contexto histórico, religioso, social, atribui ao lugar aonde será a separação de todos aqueles que viverem a par de Deus. Então, o lago de fogo é revelado em Apocalipse como
inferno, Guerrinã. Apocalipse capítulo 19, verso 20. Apocalipse capítulo 19, verso 20. Irmãos, isso aqui é só Bíblia, é só palavra de Deus. Aqui não tem interpretação de ninguém, aqui é palavra do Senhor. Ó, a palavra de Deus em Apocalipse 19, 20 está dizendo assim, ó. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta. Aqui é no período da grande tribulação, aonde a besta, simbolizando uma pessoa, aonde o falso profeta, simbolizando uma pessoa, em que se levantará num tempo presente, que não está longe. Nós estamos vivendo um tempo de crise. Estava conversando agora com Jair. Nós estamos vivendo um tempo de crise, e desse tempo de crise social que estamos vivendo, econômico, político, religioso que nós estamos vivendo, não estamos muito longe disto acontecer no período da grande tribulação. Agora, olha só, aqui tem duas figuras interpretadas por dois homens, a besta e o falso profeta, que na realidade serão levantados para enganar a todos quantos estiverem servindo o anticristo, ou o homem da abominação, o homem do pecado. O homem do pecado, a própria palavra já está dizendo, anticristo, vai se voltar contra tudo aquilo que é de Cristo. Ou seja, é uma criatura, é um ser humano que se levantará para ir contra tudo que for de Deus. Não haverá destino a esse ser. Não haverá destino a essa criatura. Então aqui, Jesus revela a João na ilha de Pátimos, porque está em Apocalipse capítulo 19, verso 20. Está dizendo assim, a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre. Vivos. Ou seja, a ideia que nós temos é que este lago de fogo é uma parte do que é Guerrinã, separação completa de Deus. Se será lançado neste lugar pessoas que viveram a par de Deus, que serão lançados neste ambiente com o seu corpo e com a sua alma, será um lugar de tormento, eternamente. Será um lugar de tormento. Então olha só o que diz Apocalipse 20, 10. Também está dizendo assim, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Por que é que o inferno foi criado? Guerrinã, lugar de tormento. Por que é que foi criado? Foi criado para Satanás e seus anjos. O homem vai para lá porque vive a par de Deus, não está no reino de Deus. Não faz parte do reino de Deus. Aqui não está da religião evangélica. Aqui não está denotada uma placa de igreja. Se você serve no reino de Deus, cuja placa da igreja está dizendo assim, ó, Jesus foi ali, já volta, e você crê na mensagem do evangelho e se santifica, você é salvo. A placa da igreja não salva. Aprenda uma coisa que eu vou dizer nessa noite. A placa da igreja não salva. Aonde estava congregado o ladrão da cruz? Foi o primeiro a herdar o reino dos céus. Aleluia. Foi o primeiro que herdou o reino dos céus. Meu Deus. Amém? Então olha só. Apocalipse 21, verso 8. A classe de pessoas que serão separados de Deus para todo sempre. A Bíblia diz, em Apocalipse 21, 8, diz assim, mas quanto aos tímidos, aqueles que, tímido aqui, irmão, não é vergonhoso. Amém? Tem pessoas que pensam, eu sou vergonhoso, eu não gosto de falar. Não, quanto aos tímidos, são aqueles que não professam a sua fé. Ou seja, aquele que não diz assim, você é crente em Cristo Jesus? Eu sou crente em Cristo Jesus, eu professo a minha fé. Aonde eu estou, eu professo a minha fé. Ou seja, eu procedo como um cristão. Agora, olha só, quanto àqueles que não professam a sua fé, aos incrédulos, aos ateus, aos abomináveis, aos homicidas,
aos devassos, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. Agora olha só que interessante, aqui é a segunda morte. Por que aqui é a segunda morte? Porque também serão lançados no lago de fogo o Hades, que é o inferno, e a morte. Nesta segunda morte, a Bíblia diz que na ressurreição dos ímpios, chegarão diante do trono branco o corpo e a alma. O Hades do ímpio está vazio. Para que precisa-se de um lugar para uma alma? Não existe, não precisa. Então será lançado para todo sempre o Hades, que é o inferno, e a morte. Por quê? Porque todos já receberam novamente na ressurreição de seus corpos, serão julgados e lançados no lago que queima de fogo e enxofre. Isto é a segunda morte. Por quê? Porque a primeira morte foi a separação físico e espiritual. A separação físico e espiritual, uma pessoa morre, separa-se físico e espiritual, vai para o Hades. Na ressurreição do grande trono branco, onde o ímpio será ressurreto, para receber a sua condenação e lançado no lago de fogo, o Hades não tem ninguém. Então a Bíblia vai dizer que Hades e a morte serão lançados no inferno. Isto é a segunda morte. A primeira aconteceu. Esta é a segunda, a separação completa de Deus. Separação completa do Senhor. Apocalipse capítulo 20, no verso 11, está dizendo assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes, pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, que esta é a segunda morte. Note, João, tendo a revelação de todas as coisas, a revelação do fim de todas as coisas, Deus não ocultou a João o destino final de todos aqueles que se afastaram do Senhor. Grave bem o que eu vou dizer. A Bíblia mostra para nós este lugar de separação. Existem pessoas que quando ouvem a mensagem do Evangelho de Jesus, porque a mensagem do Evangelho de Jesus, muitas vezes não é aquilo que nós queremos ouvir, mas sim aquilo que precisamos ouvir. João teve a revelação daqueles que iriam ser destinados à ira de Deus, por não estarem no reino de Deus, sendo lavados e remidos por Cristo, e no livro da sua vida, e no livro da vida do Cordeiro não foram achados escrito o seu nome, e nem a nova vida em Cristo. Note, a palavra de condenação pode ser dura, e muitas pessoas não querem ouvir a palavra de condenação, a palavra que traz a direção correta para se livrar da condenação. Muitas pessoas dizem, muito duro esse discurso, mas eu vou lhe dizer uma coisa em nome do Senhor Jesus. É melhor ouvir isto agora, enquanto há oportunidade de arrependimento. O difícil será ouvir naquele grande dia, aonde se ouvirá do grande Senhor, do Criador e sustentador de todas as coisas: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno. Aleluia. É melhor ouvir agora e dizer: Senhor, eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor, e eu quero viver para Ti. Não com medo do inferno, eu quero viver porque eu Te amo, Senhor. Eu quero ter prazer no Senhor. Eu quero ter prazer nas coisas do Senhor. Aleluia. João, na ilha de Patmos, exilado,
seu espírito tem contato com Deus, e esta revelação do que iria acontecer. Aleluia, e o que estava por acontecer é real, muito real. A Bíblia vai dizer para nós, Mateus capítulo 13, 49 e 50, Jesus dizendo: assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos e lançá-lo-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus capítulo 25, verso 46. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Apocalipse capítulo 9, verso 2. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça de uma grande fornalha, e com uma fumaça de poço escureceu-se o sol e o ar. Apocalipse capítulo 14, verso 10 e verso 11. Também este beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera sinais, com quem enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com fogo e enxofre. Nós temos base na palavra do Senhor, de que o lugar de separação completa de Deus passará a fazer vida daqueles que deixaram a Deus, que não quiseram a Deus e viveram em seus pecados. Guerrinã, Vale de Inom, que queima de fogo e enxofre, lago de fogo, tormento eterno é real. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, como nós iniciamos esse estudo sobre o reino de Deus e o inferno, nós podemos ver pelas sagradas escrituras que o reino de Deus existe, fazemos parte, foi anunciado a nós uma vida nova, uma viva esperança, como também a separação completa deste Deus. Eu não sei você que me assiste nesse momento, eu não sei você, qual é a opção de vida que você já fez, qual é a escolha da vida que você já fez, mas eu tenho uma coisa para lhe dizer: Deus é real, como também o diabo é real. O céu é real, como também o tormento eterno é real. O Senhor coloca diante de ti esses dois caminhos. E o Senhor te chama e te atrai com cordas de amor. Aí que eu entendo que o grande amor de Deus está tocando a sua vida. O Senhor permitiu você estar assistindo este vídeo, porque Deus tem um propósito na sua vida de salvação da sua alma. O Senhor quer cumprir um propósito na sua vida. O Senhor quer salvar a sua alma. O Senhor quer tirar os teus pés do lamaçal do pecado. O Senhor quer firmar os teus passos na rocha e quer te dar um novo nome. O Senhor quer fazer uma obra na sua vida. Ele te escolheu e Ele está dizendo a você: tu és meu. Ele quer gerar você nessa noite. Este estudo de 3 semanas que nós passamos aprendendo sobre a vida após essa vida. Esta vida que nós vivemos é uma oportunidade que Deus nos dá para reconhecer Ele em nós e para assim viver nele. O grande amor de Deus e a justiça de Deus faz parte da nossa vida. Por quê? Porque Ele amou o mundo de tal maneira que fez justiça no seu Filho. A Bíblia diz em Isaías, no capítulo 53, que Deus agradou moê-lo. Pelas nossas transgressões, Ele morreu. Justiça de Deus. Talvez você já assistiu o filme do Mel Gibson. Você viu Jesus na cruz? Você viu quanta dor, quanto sofrimento? A Bíblia diz que Deus agradou moê-lo.
Para quê? Para que eu e você fôssemos feitos justos diante de Deus. Se os teólogos universalistas anunciam que Deus não vai condenar ninguém, o sacrifício de Jesus foi em vão. Jesus não precisa morrer, se não precisa ter um estilo de vida novo, diferente. Se precisa-se ter um estilo de vida diferente, foi porque as boas novas foi pregada, anunciando a nós a nossa nova vida com o Senhor. Porém, se vivermos na vida velha, Guerrinã, o lago que queima de fogo e enxofre, fará vida nas suas vidas. Em nome do Senhor Jesus, entenda o que o Senhor está dizendo nessa noite. Guerrinã é tão real quanto a vida que nós vivemos. Esses dias atrás, logo quando eu me converti, eu escutei numa fita de áudio, cassete, aquelas que você pegava assim, a caneta e ficava rebobinando assim para achar a posição, né? Logo quando eu me converti, eu escutei o testemunho do Adão de Campos, do Rio Grande do Sul. Se você tiver curiosidade, procure aí no YouTube. Adão de Campos, testemunho, céu e inferno. É lógico, nós não sabemos como é o céu e como é o inferno. Qualquer pessoa pode dizer o que quiser. Porém, faz muito sentido o que foi dito. Biblicamente faz muito sentido. O céu e o inferno. Um outro vídeo que eu vi há um tempo atrás, esse é um documentário que foi feito, chama-se Fator Lázaro. A vida daqueles que passaram pela morte e voltaram para contar como é a vida após a morte. Então, quando nós fazemos alusão ao inferno, biblicamente ele existe. Biblicamente ele existe. O Senhor nos chama para fazer parte do reino, o reino de Deus, para vivermos eternamente com o Senhor. Se você nessa noite que me assiste, seja pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, e você nessa noite quer se entregar ao Senhor, e você nessa noite quer se converter ao Senhor, você quer estar debaixo do propósito de salvação do Senhor em Jesus Cristo, coloque a mão no seu peito nesse momento, se você quer entregar a sua vida ao Senhor. Se você, ao ouvir estes ensinos a respeito do reino de Deus e o inferno, e você quer se entregar ao Senhor e dizer assim: Senhor, eu não quero me entregar com medo do inferno, eu quero me entregar para agradar ao Senhor, para servir ao Senhor, para ajudar a tirar muitas outras almas que estão indo para o inferno. Eu quero resgatar para a eternidade com o Senhor. Se você nessa noite quer se entregar ao Senhor para ser um instrumento de Deus, uma testemunha fiel da vida com Ele, coloque a mão no seu coração. Repita comigo essa oração: Senhor Deus, perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida para que nunca seja apagado. Me enche com teu Espírito, Senhor, que me convence do meu pecado, do juízo e da justiça. Venha, ó Deus, sobre mim, ó Pai. Me enche com teu Espírito. Me faça uma testemunha fiel da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu quero orar por você agora. Senhor, nós aqui ministramos, Pai, o reino de Deus e o inferno. Por 3 semanas, ó Deus, estivemos falando sobre isso. E por 3 semanas os meus irmãos estão acompanhando. E também esta pessoa, meu Pai, que eu não conheço, seja de perto ou de longe, ao ouvir a tua palavra, Senhor, aumentou o temor no seu coração. Senhor, não foram palavras humanas, Pai, de sabedoria humana. Foram todas as tuas palavras, ó Deus. É a tua palavra que surte efeito na vida do pecador, Senhor. E nesta noite, ao ouvir a tua palavra, que possa ter aumentado a fé,
que possa ter aumentado o desejo de te servir melhor. Senhor, em nome de Jesus, em cada alma, Senhor, que ouviu a tua palavra, que encontre temor, Senhor, que no temor venha a bênção do Senhor, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, ajude a cada um de nós, Senhor, a chegarmos à plenitude de Cristo, a chegarmos à estatura do varão perfeito, meu Pai. Sabemos que o nosso espírito ligado no Senhor faz com que a nossa alma seja subjugada, Senhor, a uma regeneração diária no processo de santificação. Ajude-nos, Pai, em nome de Jesus, a vivermos para o Senhor. Ajuda-nos a vivermos para o Senhor, meu Pai. Senhor, estamos vivendo nesse tempo de crise, e neste tempo de crise nós podemos ver que o Senhor está irado com os moradores da terra. Nós podemos ver, Senhor, que todo este mal, este caos político, este caos social, econômico, Senhor, que está instaurado, meu Pai, é para nos fazer voltar ao Senhor, para nos fazer voltar-se para Ti, ó Deus. Senhor, em nome de Jesus, enche cada alma com temor e traz um grande avivamento, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Traz um grande avivamento, meu Deus, um avivamento, Senhor, de testemunhas fiéis da Tua palavra, testemunhas fiéis da fé, testemunha fiel, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus. A cada família que está reunida diante da televisão neste momento, Senhor, ouvindo esta mensagem e orando comigo, Deus, em nome de Jesus, abençoe, meu Pai. Em nome de Jesus, abençoe. Com temor, Senhor. Em nome de Jesus, livra-nos, Senhor, a cada dia, meu Pai, de sermos enganados pelo mal. De sermos enganados, meu Pai, pelo mal. Ajude-nos, Senhor, a ter discernimento espiritual, Senhor. De tal forma, meu Pai, a caminhar no temor do Teu nome. Em nome de Jesus, Senhor. Aviva-nos. Aquela oração de Abacuque, Senhor, aviva a Tua obra, Senhor. No meio dos anos faz notório. Senhor, em nome de Jesus, no meio dos anos da caminhada cristã, faz notório este avivamento. Em nome de Jesus, meu Pai. E que ao voltarmos, Senhor, a vida que nós vivíamos antes, nós possamos tirar lições, meu Pai. Não podemos voltar ao normal, Senhor. Não podemos voltar ao normal, porque o normal nos trouxe até aqui, meu Deus. O normal permitiu tudo isso acontecer, meu Pai. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ser melhores. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Que o Espírito do Senhor, que o Espírito de Deus, que está aqui, pela palavra, toque a sua vida aí também. Toque a sua vida aí. Seja cheio. O Senhor está te atraindo a uma origem. O Senhor está te atraindo a viver nele. O Senhor está te atraindo a vir ao reino de Deus. Ele está te atraindo ao reino. Isso daí é atração ao reino. Tudo isso que está acontecendo é Deus atraindo pessoas ao reino. Aleluia. É Deus atraindo pessoas ao reino. E Ele está te atraindo ao reino de Deus. Em nome de Jesus, seja abençoado, abençoada em nome de Jesus. Que o Senhor te visite. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que Deus abençoe você, sua casa, sua família e a obra das suas mãos. Nenhuma peste toque a sua casa. Nem esta mortandade que assola meu dia, nem esse espírito que anda na escuridão. Não toque a sua casa. Não toque a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus guarde você. E que você seja bênção para a glória dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.